Bom, eu comecei a fazer teatro no movimento espírita. Tinha 22 anos de idade. Eu me apaixonei pela arte. Só que eu ficava incomodada porque se falava em arte espírita e a gente só fazia o teatro para os encontros. Então eu queria fazer um grupo de teatro que pudesse transitar por todos os textos, por todos os autores e que pudesse abraçar a comunidade toda da cidade. E teria que ser fora do movimento espírita. Então surgiu a ideia de fundar o grupo teatral Seiva de Luz, para que esse teatro não tivesse só aquela visão como um teatro do centro espírita, mas que fosse um teatro da comunidade toda de Leopoldina, Minas Gerais. Ao longo de quase 2 décadas de existência, o Grupo Teatral Seiva de Luz apresentou 26 peças que contribuíram e deixaram um legado tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista social. No ano de 2000, agosto de 2000, nós começamos a trabalhar o Seiva de Luz. A primeira peça que nós encenamos foi o Santo Inquérito, que nós realizamos no Cefet. Que nós fizemos na época 2 sessões e todas as 2 sessões lotadas, porque tínhamos o patrocínio dos comerciantes e tínhamos na época um dos colaboradores do grupo de teatro, que é o Antônio Marcos, e que ele, além de conseguir os patrocínios, ele vendia os ingressos. E toda a renda do teatro, ela era sempre revertida para alguma instituição. Só a primeira renda que nós revertemos toda essa renda para comprar aparelhagem de iluminação e de sonoplastia. As peças seguintes todas, que são 25 peças montadas até hoje, né? Todas foram para trabalhos voluntários e para instituições. Um público médio de 150, 200 pessoas, chegamos a ter até 300 pessoas nos assistindo. É muito difícil você manter um grupo durante tanto tempo, né? 20 anos é muito tempo. E o que acontecia com o Grupo Teatral Seiva de Luz? As pessoas começavam a participar, a fazer os trabalhos e depois mudavam de cidade. Geralmente eram jovens estudantes, então eles iam embora da cidade. E eu tinha que quase que formar outro grupo de ano em ano, de 2 em 2 anos. São poucos aqueles que ficaram desde o início. Aqueles que ficaram desde o início do grupo são poucos, né? Tem o Kiko, a Cris, o André. Então, poucos permaneceram desde o início do grupo. Mas eu permanecia. Eu permanecia e deixava aquela ideia. Eu trabalhava quase que uma professora, uma educadora, uma resistente, vamos dizer assim. E naquela minha resistência de não deixar de fazer o teatro, eu continuava e persistia com o grupo. Uma das características do Grupo Seiva de Luz era fazer o trabalho com as peças infantis. Porque o público infantil era um público que dava para a gente muito retorno. Retorno de não ter nada cultural para criança em cidade pequena. As mães, então, elas cobravam, elas participavam, elas perguntavam qual seria o próximo trabalho. Então, sempre nós fazíamos uma peça infantil e uma peça adulto. Um montante, ao todo, 25 peças que nós montamos até agora. A primeira peça infantil que nós montamos foi O Sonho do Traço, do autor Ed Zampier Salles, e nós pedimos na época autorização à mãe dele, porque ele já era falecido, que mora em Belo Horizonte. Depois nós começamos uma trajetória dentro da Maria Clara Machado. Então, dentro da Maria Clara Machado, nós fizemos A Bruxinha que Era Boa, O Rapto das Cebolinhas, que foi feito e apresentado primeiro, nos 10 anos do grupo, lá na Usina Cultural, que era no palco, né? Anfiteatro Ormeu Junqueira Botelho. Depois nós reapresentamos aqui na Casa de Leitura. O Rapto das Cebolinhas nós fizemos aqui na Casa de Leitura, foi um público tão grande, tão ávido de ver novamente, que nós fizemos aqui 2 vezes. Depois nós refizemos aqui o Pluft, que nós já tínhamos realizado, e também A Bruxinha que Era Boa, aqui na Casa de Leitura. Nós construímos espetáculos com muita humildade
mas com amor no coração absurdo. Foram anos de profunda riqueza cultural, energética, sentimental, emocional para a minha vida, que eu troquei ao lado da Zezé, do André, do Léo, da Cris, da Eloana, e eu não posso nem falar o nome de todo mundo, porque com certeza eu vou esquecer de alguém que é muito importante para o meu coração. Eu fui em busca do teatro, talvez inconscientemente por essa questão também da infância, da imaginação, das aventuras, né, que os filmes, os livros infantis promoviam dentro da cabeça das crianças, né? Eu acho que eu era uma dessas crianças. E aí, com 19 anos, eu fui em busca do teatro e foi talvez a experiência mais interessante da minha vida. Foi o que eu vivenciei no teatro. Com todos os amigos que eu fiz lá e todas as histórias que eu pude ajudar a contar. Do ponto de vista social, o Grupo Teatral Seiva de Luz teve um papel bastante relevante, na medida que praticamente os seus membros foram os fundadores do LEAL, o Lar Espírita André Luiz, que é uma instituição filantrópica, religiosa e educacional, ainda existente hoje, situada na Rua Manuel Januário, número 411, no bairro Santa Cruz, Alto Cemitério. Carinhosamente, a comunidade chama o LEAL de escolinha. E o LEAL ele teve um papel importante, tem ainda, mas principalmente nos seus anos iniciais, o suporte financeiro daquela instituição foi fornecido através, principalmente, da renda das apresentações teatrais do Seiva de Luz. Então, quando o grupo se apresentava e conseguia algum recurso, esse recurso era revestido para essa instituição e dali aquela comunidade foi bastante beneficiada. É interessante dizer que lá a gente encontra uma comunidade de baixa renda, com problemas graves ligados à prostituição, ao tráfico de drogas. Essa instituição atendeu e atende ainda hoje cerca de 60 crianças e jovens. Esses jovens puderam ter um contato inicial com a arte, com o teatro, eles puderam degustar, né, das apresentações teatrais do Seiva de Luz, mas não apenas isso, eles também puderam fazer teatro. Em algumas apresentações no LEAL, em outras instituições, às vezes abrindo as apresentações do Seiva de Luz, essas crianças, esses jovens puderam desfrutar. Mas além disso, o legado social vem pelo auxílio àquela comunidade, na medida em que, acredito que centenas de cestas básicas, milhares de lanches, né? A gente servia um achocolatado, um cachorro-quente, isso semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, roupas, enfim, todo um suporte do ponto de vista da assistência social foi fornecido para aquela comunidade, que é uma comunidade bastante carente. Então, eu penso que a contribuição foi tanto do ponto de vista artístico, cultural, abrindo as portas da arte para aquela comunidade que até então não estava inserida nesse contexto, e também do ponto de vista social. E a partir dali, o grupo se apresentou em Cataguases. Eu me lembro que para mim foi muito marcante a apresentação da peça Imagens do Inconsciente, lá no Centro Cultural Humberto Mauro. Nós nos apresentamos lá, foi muito bacana, com toda aquela estrutura que aquele local oferece. E apresentamos também no Cine Teatro Alencar, aqui em Leopoldina, que foi uma instituição bastante antiga, né? Mas assim, foram vários lugares. Nós apresentamos em Além Paraíba, Cataguases eu disse, apresentamos em Recreio, em Maripá de Minas, em Santana de Cataguases. E essa oportunidade foi muito rica para nós, de aprendizado, de troca. O teatro, essa magia que quando se abre as cortinas ali e aquilo tudo acontece, é muito interessante como que
é necessária a cooperação, como que é necessário o entendimento do outro, a quebra de preconceitos que o teatro traz. Eu acho que, para mim, é uma das coisas mais marcantes disso, porque o teatro te mostra um outro mundo, uma outra visão, uma outra realidade que muitas das vezes a gente não pode viver, e com o teatro a gente vive, a gente tem acesso. E assim, sou muito grato a Zezé. Uma das características fundamentais do grupo também, além dessa questão da produção de uma obra de arte de qualidade, eu sempre percebi na Zezé o lado dela muito de inclusão. Então nós temos atores de várias idades, com diversos graus de talento, e eu ficava impressionado como que ela conseguia juntar todas essas pessoas e fazer o espetáculo acontecer com qualidade, mas incluindo. Então, assim, uma experiência muito vasta e eu particularmente sou muito grato a isso. O teatro aconteceu na minha vida de uma forma, assim, de mudança. Aquela menina tímida, aquela criança com muita coisa guardada, eu pude trazer isso tudo com a imaginação do teatro, que o teatro trouxe para mim. E quando eu recebi um convite para fazer uma oficina de teatro na Casa de Leitura Lia Botelho, e eu chegava sempre com uma mala. E dentro dessa mala eu colocava os personagens da contação de história, eu colocava fantasias, eu colocava ali tudo que pudesse aguçar a imaginação da criança. E quando chegava ali com aquela mala, já não era mais eu, a Maria José, era a tia Zezé. A tia Zezé chegava com aquela mala de histórias, com aquela mala de ludicidade. Isso é o teatro. O teatro é você sair de você mesmo e vestir o personagem. É você ter coragem de mostrar os seus sentimentos. E a criança, ela tem isso. A gente vê que a criança, quando ela começa a andar, ela já dança. Ela começa a falar, ela canta. Antes dela escrever, ela traz os desenhos, as cores, o colorido. Então, sempre quando eu tenho essa mala, quando eu visto esse personagem, eu sinto que não sou eu mais. E a partir desse encontro da tia Zezé com as crianças, com a ludicidade, eu fui descobrindo também que eu poderia não ficar só como eu ficava nos bastidores, na confecção de figurinos, de cenários, a escrever as peças, a fazer a adaptação dos textos, ajudar na direção, mas eu comecei a descobrir que eu também podia encenar, que eu também podia fazer os personagens e que eu podia estar trazendo esse personagem tão lúdico, que era a tia Zezé, sempre para as crianças. E até hoje eu vejo que as mães encontram comigo, as crianças encontram comigo, e tem essa forma da ludicidade que marcou ali as crianças. A gente vai ver nas fotos das apresentações teatrais, a família toda ali reunida, e o olhinho delas brilhando, e elas ali entrando dentro daquela história. Maria Clara Machado fala que para a criança o teatro é a realidade. Ela vive aquilo que nós estamos encenando. E essa é a magia do teatro. Essa é a magia da história que chega através da fantasia, através da ludicidade, através do colorido, em qualquer lugar, em qualquer circunstância.